gente está orando agora para o servo do Senhor, Presbítero Wander, trazer a mensagem poderosa. A palavra já é poderosa, mas o servo de Deus carece de oração, amém? Bendito Deus, usa teu filho mais uma vez neste lugar, através da tua palavra, Senhor. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o teu Espírito da tua parte já revelaste ao teu servo através da tua palavra. Usa mais uma vez, Senhor Deus, conforme a tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Edson Wander. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos nessa noite felizes por estar aqui na presença de Deus mais uma vez, né, Pastor Robson? Pastor Robson sempre dando oportunidade para a gente estarmos aqui ministrando a palavra, né? E para mim é muito gratificante poder estar junto com os irmãos nessa noite, né? O irmão pode abrir sua Bíblia aí, carta aos Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Amém? Acompanhe conforme está na sua tradução bíblica. A epígrafe do texto diz que o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Amém? Podemos tomar o assento nessa noite. Glória a Deus. Prometo não ser enfadonho nessa noite. Pequeno sermão da palavra de Deus. Onde estava ali na nossa igreja, no Basílio ali. A gente está ensaiando ali para a festividade que acontecerá agora em setembro, no dia 9 e no dia 10, vou deixar uma carta aqui com o pastor da igreja, dia 9 e dia 10 de setembro, e estava ali com os irmãos, o pastor Antônio, e pedi a bênção dele, lógico, para estar aqui. Eu trago um abraço aí do pastor Antônio para a igreja, em nome de Jesus. Amém? O pastor Robson está sempre ali com a gente, nos ajudando. Esteve ali na campanha Intimidade com Deus através da oração, aonde já tivemos respostas de Deus através da oração. Pessoas que vieram pagar voto, contando que Deus abençoou, que Deus abriu porta, né? Então isso é gratificante, porque isso é poder de Deus, é o Evangelho, né? Fazendo transformação, curando, libertando, mudando vidas. Irmãos, o texto que trago nessa noite fala sobre mudança de vida, transformação de vida, de fé, de justificação, de poder de Deus, né? E Paulo, apóstolo Paulo, como nós já conhecemos bem a história do apóstolo Paulo, né? Homem que foi aí, homem cruel, perseguidor do evangelho, consistiu na morte de Estevão. Então a história de Paulo é bastante conhecida, né? Do apóstolo Paulo, anteriormente mais conhecido como Saulo de Tarso, né? E aqui nesse versículo, ele está dizendo que não me envergonho do Evangelho.
apesar do apóstolo Paulo ser um homem que passou por tantas coisas, depois de ter se convertido, depois, de ter encontrado com Jesus, os irmãos sabem que quando nós se convertemos, quando a gente encontramos com Jesus, não é fácil. Começa-se uma perseguição, começa-se um embate, porque nós estamos no começo da fé, no começo do aprendizado, e muitas pessoas se levantam, ainda não crendo que nós estamos, convertidos com a palavra de Deus. Muitas pessoas vão dizer: isso aí é temporário, é momentâneo, e só o tempo e a obra de Deus realizada na vida do pecador vai mostrar realmente a obra que Jesus fez na vida da pessoa. E essa é uma das declarações do apóstolo Paulo, que afirmou, o seu desejo de pregar o evangelho. Paulo está falando: eu não me envergonho, eu tenho prazer, eu tenho o desejo de pregar o evangelho de Cristo. E o crente, ele tem que ter esse desejo. Nós, como salvos do Senhor Jesus Cristo, temos que ter o desejo de pregar o evangelho. Isso tem que arder dentro de nós. E nós vemos que nos dias de hoje, irmão, isso tem se esfriado. Isso tem se esfriado. Muitas pessoas já perderam o desejo de pregar o evangelho. Muitas pessoas já esfriaram na fé. Mas isso não me assusta, porque a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aleluia. Então não se assuste se algum dia você chegar pela igreja e ver quase ninguém no culto, porque pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitas pessoas vão se esfriar. Mas nós não podemos parar de acender uma chama, de manter a fé ativa, de que Jesus Cristo é o único Salvador, Redentor, aquele que morreu, aquele que vive para sempre, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, pelo amor de muitas almas. Então é isso que tem que arder dentro de mim e você. É de quando olharmos para trás, lembrarmos da onde nós viemos, como diz a letra do hino que acabou de ser cantado. Da onde Deus te tirou, da onde você veio, quem você era. Isso já é passado, não interessa mais, mas o que interessa é você olhar para trás e ver que você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, é porque a graça de Deus, ela vos alcançou. E Paulo, ele está aqui declarando neste versículo: pois eu não me envergonho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É poder de Deus. A salvação é poder de Deus. Pregar o evangelho é poder de Deus. Libertação é poder de Deus. Uma das razões para que Paulo se orgulhava do evangelho era o impacto regenerador que a palavra causava nas pessoas. Veja isso. O poder do evangelho, o poder da palavra de Deus, traz um impacto na vida do pecador. Quando Paulo pregava nas cidades, nas suas viagens missionárias, porque Paulo foi um grande missionário, que ele pregava o evangelho, ele via um impacto regenerador, ele via um impacto transformador que a palavra de Deus causava na vida das pessoas. E isso, irmão, traz uma satisfação, uma alegria muito grande. Por mais que alguém diga: mas só se converteu uma alma naquela cidade. Mas há uma festa no céu quando alguém diz: eu aceito Jesus como Salvador.
isso era gratificante para o apóstolo Paulo, saber que o evangelho que ele pregava, que as viagens que ele fazia, que o trabalho que ele fazia não era em vão, porque havia o impacto do poder de Deus na vida das pessoas. Quando nós pregamos para alguém, irmão, essa pessoa é alguém que está debilitada na fé, não crê em nada, ela está caída, ela está desacreditada. Mas quando nós pregamos para ela e falamos: olha, alguém disse que não há mais esperança para você. Quando a gente diz: olha, ainda há uma esperança para você. Quando o médico diz: não tem mais solução para você, a gente diz: ainda há uma solução para você. Quando alguém diga assim: só a morte lhe resta, a gente diga: há uma vida para você. Porque isso é fé. A palavra diz que o crente vive de fé, vive pela fé. Isso é fé. A fé, ela bate de encontro àquilo que as pessoas dizem que não dá. Quando alguém diga assim: você não vai conseguir, você fala assim: minha fé diz que eu vou conseguir. Quando alguém diga assim: você está na igreja todo dia, mas não mudou, você fala: mas eu vou chegar lá. Isso é fé. A fé não é palpável. A fé é algo sobrenatural. A fé é coisa que vem de Deus, irmão. É um dom que vem de Deus para nossas vidas. É nós entrarmos na igreja desacreditado e sair dali com certeza no coração de que Deus vai mudar a nossa história. Então isso é um impacto que o poder de Deus tem na vida do pecador. Quando a gente prega o evangelho e vê isso acontecer, você vê que a obra de Deus está sendo feita na vida das pessoas. Às vezes a gente prega, irmãos, e a gente acha assim: não aconteceu nada. Poxa, eu preguei e falei de Jesus naquela cidade, naquela rua, naquele culto ao ar livre, mas ninguém se converteu, não aconteceu nada. Mas de repente para a gente não aconteceu nada. Mas aquela semente que nós lançamos naquele lugar, ela vai ficar ali e ela vai germinar um dia. E Deus vai fazer aquela semente crescer. Aleluia. E alguém vai se converter através de uma simples palavra que nós demos. Lembro-me um dia que eu estava dentro de um bar tocando violão, porque eu fiquei muitos anos tocando em banda de forró em Rio Bonito. Rodava isso tudo aí afora, foram 5 anos. E eu estava dentro de um bar tocando, perto da minha casa. Passou um homem, um velhinho, já é falecido, pastor Gentil Martins, de Tanguá, evangelizando com um fusca e uma corneta em cima do carro. Ele entrou dentro do bar, nós paramos de tocar. Ele olhou para mim e falou assim: meu filho, estou inaugurando uma igreja ali amanhã, vai lá nos fazer uma visita. Eu falei: tá bom, pastor. Peguei o papel, botei no bolso e ele tocou a caminhada dele e eu continuei tocando violão no bar e bebendo. Mas naquela noite algo aconteceu. Eu saí, eu bebi, o diabo destruiu tudo que eu tinha. Mas quando chegou no outro dia, eu estava dentro de casa deprimido, abatido, até pensando em morrer. Mas o Espírito Santo entrou dentro da minha casa. Eu falo isso na igreja, o pessoal de repente até fala que é loucura. Mas Deus falou com você, você era ímpio? Deus entrou dentro da minha casa, o Espírito Santo entrou dentro do meu quarto. Só havia um quarto, a gente só tinha um quarto. Quando eu casei, eu só tinha um quarto. Morava eu, minha mulher e a minha filha mais velha. O Espírito Santo entrou dentro do meu quarto e falou comigo diante de uma penteadeira que tinha: vá para minha casa. Aquela voz soprou no meu ouvido, eu ainda estava meio embriagado. Eu falei com minha esposa: Vânia, eu vou para a igreja. Ela disse: é mentira, você não vai para a igreja. Eu falei: eu vou, me siga que você vai ver. Troquei a roupa e caminhei. Aquele velhinho que tinha inaugurado aquela igreja um dia anterior, eu entrei naquela igreja. Quando pregaram a mensagem, alguém perguntou: quem quer aceitar Jesus? Não tinha quase ninguém. Era dia da inauguração do ponto de pregação. Eu disse: eu aceito Jesus como Salvador.
Isso é poder de Deus. Isso é impacto que vai regenerar as pessoas. Então a palavra que você pregar para o teu vizinho, na tua rua, e para alguém não é em vão, creia nisso. Há uma semente plantada que alguma hora vai nascer. Oh glória. Sabe aquele momento que a pessoa pensa que está sozinho? Aquele momento que a pessoa está abatido. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um desemprego, às vezes é uma dívida, às vezes é uma depressão. É nesse momento que a pessoa está sozinho, que ela vai lembrar: alguém pregou para mim uma palavra, alguém disse que havia um Deus no céu, alguém disse que havia uma oportunidade para mim. E é nessa única oportunidade em que a pessoa vai se agarrar, porque todas as outras já se passaram. Então isso, irmão, é poder de Deus. É poder que tira o homem do pecado. É poder que tira o homem do lamaçal. É poder que traz transformação de vida. Esse poder de Deus, ele nos fortalece para a gente vencer as fraquezas, a incapacidade espiritual que resulta do pecado. Porque nós somos fracos. Nós somos carne. E quando aquela incapacidade da fraqueza carnal, ela tenta nos abater, nos jogar para baixo, o poder de Deus, ele está junto com a gente. O Espírito Santo, que é o Consolador, ele fala: eu estou aqui, você não está sozinho, porque eu estou aqui. Oh, aleluia. Traz um conforto na alma. Quando dobramos o joelho e começamos a orar, pensamos que estamos sozinhos dentro do quarto, dentro da casa, mas há um Espírito Santo que Jesus disse: eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não vão ficar órfãos. Eis que vos deixa o Espírito Santo, o Consolador. Aquele momento que você está derramando as suas lágrimas, ele está lá, está do seu lado. Aleluia. O poder de Deus destrói o pecado e restaura o homem para receber a graça que é de graça. É de graça. Jesus pagou um preço muito caro para que isso saísse para mim e para você 0,800 de graça. Deus olhou do céu um dia e disse: não vejo um justo sequer. Mas Jesus se disponibilizou e disse: Pai, eu estou aqui, eu vou descer, eu vou me dar minha vida por esse povo. Não havia mais jeito. A raça humana já tinha caído. Desde Adão, o pecado já estava no mundo. Mas há um Deus no céu, irmão, que há sempre uma porta de escape para nós. Quando o homem cai, a palavra diz que o Senhor, ele pode te levantar. Então não existe alma perdida, só se ele não quiser se converter e não aceitar a Jesus. Mas se o homem se converter dos seus pecados, ainda há uma esperança para ele entrar no céu. Só o poder de Deus, só o poder de Jesus, que morreu e no terceiro dia ressuscitou, tomou a chave da morte. Só ele tem o poder da morte e da vida. O inimigo nem casa para morar tem, vive rodando por aí, pelos quatro cantos, procurando a quem possa tragar. Oh, aleluia. Mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. Quando Paulo diz primeiro para os judeus e também para o grego, é porque havia uma preocupação em Paulo. Havia uma preocupação no apóstolo Paulo. Por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios. Porque o Senhor Jesus veio para os judeus. Deus olhou do céu e escolheu Israel como nação. Poderia ter escolhido tantas e outras nações, mas ele escolheu Israel, uma nação escrava, lá no Egito, na mão de Faraó. Ele falou: eu quero esse povo.
Mas havia outros povos que é considerado como gentios, porque não eram da promessa, os judeus, e outros povos, os gregos, os outros povos que estavam fora da promessa, que havia uma preocupação de Paulo poder fazer a obra, de Paulo poder fazer a missão. Então ele é chamado de apóstolo dos gentios, porque ele atravessa fazendo viagens missionárias, plantando igreja, deixando homens tomando conta de igrejas, para evangelizar, para pregar a palavra de Deus, porque havia uma preocupação nele, de que o evangelho chegasse até o outro lado da Macedônia, do outro lado até os gentios. E o apóstolo fez isso, dedicou a sua vida por amor à palavra de Deus e morreu por ela. Isso é poder de Deus, irmão. Justiça de Deus. Mediante a fé de Jesus, seu Filho. Ela nos justificou através da sua morte na cruz. A justiça de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, com seu sacrifício vicário na cruz, pagou o meu e o seu pecado. Muitos de nós era visto como quem não tinha mais jeito. Alguém dizia, esse aí não tem mais jeito. Mas a morte de Jesus, o sacrifício pago, Jesus falou para o inimigo, ei, tira a mão de cima que é meu. Larga que é meu, porque quem pagou o preço foi eu. Oh glória. Aleluia. Um dia entrei 5 vezes dentro dessa vaga, já quase dando cirrose, tanta cachaça que eu bebia. Tocava por aí afora e bebia. A minha esposa um dia queria separar de mim, já não aguentava mais, que a gente não saía de um quarto, tudo que eu fazia a bebida devorava. E alguém disse, a minha sogra disse, você vai comer sopa de pedra com esse cachaceiro, porque ele vai morrer. E eu fiquei com aquela palavra na cabeça de maldição. Uma palavra de maldição, irmão, ela não pode determinar o fim da tua história. Se alguém disse que você é incapaz, se alguém falou que você não pode, não foi aquela pessoa, foi o diabo que usou ela. Você não pode se deixar a sua história ser terminada numa palavra proferida de maldição, porque há um Jesus que pagou um preço para mudar a história. E quando eu me converti, que o médico já tinha falado, você, se continuar bebendo vai morrer. E quando eu me converti, não sei porquê, mas Deus me trouxe hoje para falar o testemunho. Quando eu me converti, em 1995, já estou com 20, vou fazer 27 anos junto. No dia que a igreja faz aniversário, eu faço aniversário de crente. Agora, na festa. E quando eu me converti, irmãos, passou uns tempos e Deus foi abençoando, foi dando vitória. E a vida foi prosperando, a gente foi melhorando. E depois, graças a Deus, a minha sogra ficou de bem comigo. Vida nova, convertido. Vendo a filha dela seguindo um cara que já não estava mais bebendo pinga, né? Por um certo lado, irmão, eu até dava razão. Porque quem quer que um filho se case com alguém que não dê um futuro? Que não dá um... Você quer que seu filho se case com alguém que não mandou um futuro? Você vai falar, não casa com esse cara não, porque esse cara não vai te dar um futuro. E hoje, eles são orgulhosos conosco. Eles falam isso, eles contam isso. Não é nem a gente que conta, né, Vânia? Eles que contam isso, eles são orgulhosos. Porque eles falam assim, rapaz, eu não dava nada por você. Meu sogro fala. Eu não esperava isso de você, mas você mudou sua vida. E eu digo isso é o poder transformador da palavra de Deus, que um dia alguém pregou, um dia alguém passou e botou um panfletozinho no meu bolso. Aquele pequeno panfleto, eu cheguei, olhei assim, vi o convite e falei, hoje que eu vou. Às vezes uma visita nossa, irmão,
tira alguém do suicídio. Sabia disso? Às vezes tem alguém deprimido, depressivo, já pensando em se matar. Você vai lá, faz uma visita, faz uma oração, o diabo vai embora e aquela pessoa tem a vida transformada. Pelo poder da palavra de Deus que transforma o pecador, liberta, cura, tira do vício, tira da maldição, quebra a maldição, quebra a maldição. Porque em 1983, eu morava em São Gonçalo, eu sou de Rio Bonito. Rio Bonito me abraçou desde, eu vim morar em Rio Bonito em 83, no bairro da Caixa d'Água. E minha mãe mexia com essas coisas de bater uns tambores, essas coisas ruins. E me levaram num determinado lugar ruim, onde ela tomava conta, e me entregaram por coisa ruim. Eu fui consagrado ao mal. E aquele demônio que estava na vida daquela mulher disse: quando esse menino tiver 15 anos, traga para mim, que ele é meu. Já tinha consagrado, bati feito cabeça, um troço. Mas Deus tem, quando nós nascemos, irmão, desde o ventre da nossa mãe, Deus já escreveu a nossa história. Então, quando eu lembro disso que eu estou contando aqui, eu vou entender que o diabo ele só tem o poder sobre a vida do ser humano porque o ser humano dá brecha, ele deixa. Mas se eu e você disser não, ele não vai entrar, porque há um poder na palavra de Deus que nos protege. Mas quando a pessoa dá brecha, como está lá em Neemias, não constrói os muros, não constrói as bases através da palavra de Deus, deixando brecha no mundo espiritual, ele entra e destrói mesmo. Mas quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, toda maldição é quebrada. Tudo baracubaco que foi batido, que foi feito, que colocaram, que fizeram, não serve de nada, é quebrado. Porque o poder da palavra de Deus, ele transforma a vida de qualquer homem pecador. O inimigo, ele pode querer tentar até destruir, mas ele não tem força, porque há poder na palavra de Deus. Viver da fé, irmão. Estou terminando já. É confiar em Deus. É ser dependente da sua graça. Viver da fé, a gente ter confiança em Deus. É naquele dia difícil que você não tem nada, mas a tua fé tá te dando certeza de que Deus vai abrir uma porta. Um dia eu saí de casa para trabalhar. Hoje eu vim aqui para falar de mim, da minha vida. Meu pastor sempre fala assim: quer falar de alguém? Fala da tua vida, não da dos outros. Às vezes os outros pregando, usando os outros de exemplo. Eu vou usar a minha. Eu tenho história para contar, eu vou contar a história dos outros para quê? Né? Um dia eu saí de casa para trabalhar, rodei Rio Bonito inteirinho com a bicicleta velha. Já estava casado no Basílio. Pneu furou na curva da Colônia e eu toquei a pé, zangado, chateado. Aí passei na beira do valão, ali embaixo tinha uns homens trabalhando dentro do buraco da prefeitura. O homem nunca me viu na vida, o homem gritou lá dentro da vala: ei, você aí! Eu olhei para trás. Aí a mão fez assim: você! Eu olhei. Ele Deus manda te dizer para você ir na tua força, não parar não, que Ele é contigo. Opa, o homem nunca me viu? Eu toquei, fui embora, bicicletinha. Quando eu cheguei no Basílio, nessa época eu tinha gravado um CD, porque eu tenho um CD gravado. Nessa época eu tinha gravado um CD, meu primeiro CD. E naquela época existia um negócio de venda de CD de igreja. Hoje acabou, hoje só na plataforma digital, né? E tinha um pastor conhecido de Tanguá, mora lá no Basílio. E ele passou e me viu empurrando aquela bicicleta. Ele deu a ré na caminhonete, voltou, falou comigo: você tem CD, meu filho? Eu falei assim: eu tenho em casa, pastor.
Quanto você tem lá? Eu falei, eu só tenho 10. Os 10 é meu. Leva lá em casa. Foi o dinheiro que eu comprei para as crianças aquele dia. Então, quando você pensa que está tudo acabado, Deus abre uma porta. Isso é viver da fé, cara. É você crer que mesmo não tendo nada, Deus vai prover uma solução. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que nós temos confiança nele. Efésios capítulo 1, versículo 1 diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é mérito nosso. Não adianta o cara se esforçar, dar 50 cesta básica e ser bonzinho com um com o outro. Isso não é mérito humano, isso é de Deus, é preço pago. Foi Jesus quem pagou isso. Foi Ele quem pagou isso. João 3, versículo 8 diz que quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. É só crer. É só crer na palavra, é só crer em Jesus. Porque há um impacto regenerador nessa palavra. Eu já estou caminhando para o término já. Há um impacto regenerador que traz transformação na vida de qualquer homem e mulher que esteja no pecado. Quer ver um exemplo? O Gadareno. A história do Gadareno. Um homem que não tinha vida social, não morava em casa com seus parentes, porque ele era possesso de uma legião de demônios. Dormia em sepulcros, lugar que ninguém nem gosta de ir. Você vai lá, obrigado, porque tem que ir num fúnebre outro tal. O cara morava lá no sepulcro. Assombrava pelos montes, pelas ruas, se cortava com pedra, andava rasgado, esbraviando. Quando prendiam ele em corrente, ele rebentava aquilo na fúria do mal e voltava para a rua de novo. Ele não tinha uma vida social, porque quando um demônio saía dele, o outro entrava. Quando um saía, o outro entrava. Jesus estava lá do outro lado da Galileia. Jesus toma o barco e atravessa para libertar um homem. Jesus atravessou uma tempestade, atravessou para o outro lado, para Gadara, para salvar um homem. Jesus deu ordem, aqueles demônios foram embora. Você conhece a história? Entraram nos porcos, os porcos caíram, e os porqueiros quis expulsar Jesus daquele lugar. Aí a gente vai ver no final da história que esse homem agora está liberto, sentado, vestido, não está todo rasgado, no sã e perfeito juízo. Os homens chegam para pedir Jesus para ser retirado da cidade, olham e veem aquele homem que era endemoniado, que os caras ficam admirados. Ué, esse não era o Gadareno? Aquele cara que vinha assombrando aí? Mas ele está diferente. Aí Jesus vai atravessar e fala assim: Senhor, deixa que eu vá contigo. Jesus, fica, vai para a tua casa, vai pregar para os teus, para os seus familiares. Porque a nossa vida, irmão, ela já é uma pregação. A nossa vida ela tem que ser uma pregação. Nós temos que ser exemplo de vida para os vizinhos e para os familiares. Quando alguém bate na nossa casa de madrugada, de noite, desesperado com uma criança para orar, eu falo para a esposa: sabe por que eles vêm aqui? Porque eles veem referência do céu em nós. Eles levam para a gente orar. Ai, olha meu filho que não quer dormir, tem algo atormentando. Tem criança vendo coisa dentro de casa, e vai eu e minha esposa para lá de orar, pedir Deus para repreender. Então isso é referência. Por isso que o Senhor falou: vai para a tua casa. Não vai comigo. Jesus deixou Eclame como um exemplo de vida naquela cidade que era tomada pelos demônios, lugar propício, lugar onde havia cultos pagãos. É isso que a palavra faz, liberta. A palavra de Deus tem o poder de libertar. A história conta do Cirineu, que vinha
Cirene, interior da África, para Jerusalém, todo ano fazer um culto na sinagoga. Lá em Atos fala sobre isso, se não me engano 6:9, fala de Rufo, Alexandre, até depois Paulo entrega um deles para o mal lá, porque eles se desviaram. Ele vinha fazer um culto, só que era aquele culto costumeiro, irmão. Essa semana passada nós estamos com um problema com algumas pessoas que falou assim: eu não vou na igreja não, porque eu já sei o que vai acontecer. O que vai acontecer? Isso é o culto, irmão. O pastor chegou aqui, deu a palavra introdutória, claro que você sabe o que vai acontecer isso. Vai cantar o hino da harpa para distribuir uma oportunidade para os irmãos. Agora, eu falei com minha esposa, o culto, ele não começa aqui, começa na tua casa. Sabe por que a pessoa vai para a igreja e volta do mesmo jeito e diz que eu fui lá na igreja e não senti nada, porque ele não foi cultuar. Ele foi querendo que alguém cultuasse para ele. E o culto não é para mim nem para você, o culto é para ele, é para Jesus. É por isso que está havendo um esfriamento nas pessoas. Elas vêm para a igreja esperando do pastor o culto não é do pastor, é nós que viemos aqui no santuário cultuar para Deus. Então quando eu saio da minha casa, eu já saio cantando louvor, eu já saio orando, já saio alegre, porque a palavra diz que me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E esse homem ia num culto costumeiro, já vou fechar a Bíblia, irmão. Já ia num culto costumeiro. E nesse dia, estavam crucificando Jesus. Ele ia na sinagoga participar de uma cerimônia pascual. Mas nesse dia estavam crucificando Jesus, era Páscoa. E quando ele está passando para ir para a sua cerimônia, está acontecendo Jesus levando uma cruz sentido ao Gólgota. E quando ele para dar uma olhadinha de curioso o que está acontecendo, o soldado romano diz para ele: ei, você aí. Então você vai dizer que constrangeram ele a carregar a cruz de Jesus. E quando ele vai carregar a cruz com Jesus, o sangue que está na cruz, o sangue de Jesus toca naquele homem, e há um poder transformador, que aquele homem não foi mais para aquela sinagoga, ele volta para casa e vai testemunhar com a sua família a transformação que ele sentiu, a ajudar o homem que ele nunca viu a carregar a cruz. Glória a Deus! Oh, aleluia! Glória a Deus! Que a transformação de vida na tua vida, oh aleluia, continua crendo no poder transformador da palavra de Deus. É esse poder transformador da palavra de Deus que curou a mulher do fluxo de sangue. É esse poder que transforma, que curou o cego na beira do caminho. É esse poder que transforma, que tirou o homem da visão do tanque de Betesda para olhar para Jesus e andar. É esse poder transformador que nos deu a graça, que é de graça, nos libertou, eu e você, para estarmos aqui hoje, falando das maravilhas que Ele fez na minha vida. Oh, aleluia. É esse poder que tem a palavra, irmão, de transformar, de mudar a história, de mudar a história de pessoas que você olhava assim e você não sabe qual foi o passado dela. Se eu não contasse aqui alguma coisa da minha vida, ninguém sabia. Então quando alguém te conhece a sua história, né? Igual quando você fala do pastor Valci, que se conhece há tempo, que conhece um pouco da sua história, né? Quando alguém conhece você, que te olha e fala assim: rapaz, aquele é ele? Não, rapaz, ele mudou, tá diferente. É ela? Ué, peraí, mas tá na igreja, mudou, tá diferente. Alguém vai dizer: tá transformado. Houve uma transformação, porque o mal que existia, Jesus expulsou, saiu.
foi sepultado a velha natureza e nasceu um novo homem, uma nova mulher. E agora nós somos, aleluia, servos de Jesus Cristo. Alguém que vai pregar a palavra para outros se converterem e aceitar esse Deus que tem poder para libertar o homem e tirar do pecado. Glória a Deus. Oh, aleluia. Que Deus, irmãos, nessa noite possa nos abençoar, em nome de Jesus. Que a graça de Deus que nos alcançou continua nos dando força, a gente poder continuar aí vencendo e derrubando as barreiras que vier no caminho, em nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos que nos convidou, pastor Robertson, presbítero Cleoni, está sempre nos ajudando aí, né? Não deu para me trazer mais os irmãos hoje, porque quase os irmãos agora, alguns deles tiveram que sair para outros lugares, tinha compromisso. Quando o senhor ligou para perguntar se tinha um baixista, até eu liguei para ele, mas ele tinha um compromisso, aí não pôde vir, porque ele dá aula de música, aí não pôde vir. Ele falou: se você me avisasse cedo, eu tinha desmarcado a aula, mas não tem problema não, vai ter outras oportunidades para a gente estar aqui louvando o nome do Senhor Jesus. Me dá um sol menor. Cadê o baterista? Vou ver se sobrou alguma coisa na garganta aqui. Faraó deu uma ordem para poder matar Miriam, sua irmã, a observar. Na beira do rio Nilo ela vai vigiar aonde Moisés iria chegar. De repente no Egito vai acontecer, dentro de um cesto vai chegar um bebê. Mas não precisa se preocupar, Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, o Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, o Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, o Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro. Faraó deu uma ordem para poder matar Miriam, sua irmã, a observar. Na beira do rio Nilo ela vai vigiar aonde Moisés iria chegar. De repente no Egito vai acontecer, dentro de um cesto vai chegar um bebê. Mas não precisa se preocupar, Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, o Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, o Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, o Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro. Aonde Miriam aprendeu a tocar pandeiro, foi dentro da tenda pra abafar o desespero. Vem Miriam, aê, eu ouço um barulho de tamborim. Aonde Miriam aprendeu a tocar pandeiro, foi dentro da tenda pra abafar o desespero. Vem Miriam, aê, eu ouço um barulho de tamborim. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, o Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Amém, glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.